Olá, bem-vindo ao treinamento de Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Clafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros, oficial da reserva. Nesse módulo, Prevenção e Combate a Incêndios, temos os seguintes objetivos. Como atuar em situações especiais de incêndio. Exemplo, fogo em óleo comestível em cozinhas, incêndios em veículos em estacionamentos, e vazamento de líquidos inflamáveis e combustíveis sem fogo em automóveis ou geradores de energia elétrica. Inicialmente vamos tratar de incêndio em cozinhas. Na parte de primeiros socorros vamos destacar acidentes envolvendo crianças em cozinhas, especialmente queimaduras e acidentes como cortes, arranhões com objetos afiados. Então a cozinha é um local em que você tem eletricidade, gás, materiais cortantes, um ambiente propício a acidentes, além de alguns equipamentos como batedeiras, liquidificadores. Tomem um cuidado especial. Um dos acidentes mais comuns acontece com frituras de congelados. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma pessoa que aqueceu óleo e ela vai fritar um steak. A gente até observa que o steak tem uma camada de gelo. Esse gelo, ao ser mergulhado no óleo extremamente aquecido, ele se derrete imediatamente e a água ela se vaporiza a 100 graus. Conforme ocorre o vapor, há uma dispersão do líquido aquecido. Muitas vezes esse líquido é jogado sobre a pessoa que está nas proximidades. Gotas de óleo quente pegando fogo são jogadas contra cortinas, armários, iniciando um grande incêndio em residência. Isso acontece também quando se joga água diretamente no fogo de óleo e combustível. Então nós temos que entender que esse produto congelado, para ser utilizado diretamente na fritura, ele tem que estar num freezer chamado frost free, ou seja, gelo seco. Se você tiver um refrigerador em que a água dos alimentos congela, é necessário que esse produto seja descongelado, esteja seco antes de mergulhar no óleo aquecido, para evitar esse fenômeno de vaporização da água. Se tratando de óleo comestível, ele aquecido queima. Qualquer corpo aquecido atinge uma temperatura capaz de liberar gases ou vapores inflamáveis, ou seja, atinge o ponto de combustão. Esses gases ou vapores, combinados com o oxigênio do ar, bastam a fonte de calor para dar ignição. Agora, se eu aquecer mais esse produto, ele vai atingir a chamada temperatura de ignição e não necessita de nenhuma fonte de calor externa, nenhuma chama, fagulha para se queimar. Ele combina espontaneamente com o oxigênio do ar e queima. Então o óleo de soja, por exemplo, o ponto de fulgor é de 282,4 graus. Aqui ele já começa a liberar vapores. Então se alguém chegar com uma chama, começa a aproximar a chama desses vapores, ele se incendeia. Mas se eu aquecer uma panela 445,3 graus, espontaneamente esse óleo se queima. Vamos ver aqui um exemplo disso. Nós temos aqui uma intervenção errada. Provavelmente o cabo da panela vai estar aquecido e a pessoa vai jogar esse monte de óleo queimando, que vai agora ter uma superfície muito maior em chamas. E quando se joga a água diretamente no óleo, que está a 445 graus, com 100 graus ela vai vaporizar, espalhando também fogo por toda a cozinha. Então é preciso que haja uma intervenção segura em óleos comestíveis. Em cozinhas industriais,
nós teremos a obrigatoriedade de extintores portáteis. A função de extinção é através de abafamento, já que o resfriamento não pode ser executado pelas razões que vimos anteriormente. Existem dois produtos que podem produzir o abafamento: o extintor de pó químico tradicional, que é o bicarbonato de sódio, ou também tem o chamado pó ABC, monofosfato de amônia siliconizado, ou eventualmente o extintor de CO2. Em termos de custo-benefício, se eu jogar um extintor de pó químico num ambiente de cozinha, eu tenho dois problemas. Muitas vezes esse conteúdo de 4 kg, 12 kg não é suficiente para apagar aquelas chamas. Aliás, a chama será extinta, mas assim que houver a entrada de oxigênio, haverá certamente a reignição. Também, se eu atirar pó nesse ambiente, provavelmente todos os alimentos deverão ser descartados, porque estão contaminados, sujos de pó químico seco. Embora seja um produto alimentício, essa alimentação deverá ser desprezada. Então, se eu tiver que optar entre um extintor de pó químico e um CO2, é óbvio que eu vou optar por um CO2. Eu vou produzir o abafamento e vou ter uma extinção limpa. Mas se eu atirar diretamente o CO2 no líquido pela pressão de saída desse gás, eu poderei espalhar fogo. Então eu teria que fazer uma cobertura sobre essa panela pegando fogo, ou sobre esse óleo que está queimando aqui na parte inferior. Mas para isso nós temos uma outra solução. Existe o extintor chamado extintor de classe K. Esse tipo de incêndio, pelas suas características, ele passou a ter uma denominação de incêndio de classe K, que é um incêndio em líquidos gordurosos, que pode estar, por exemplo, acumulado em coifas, em tubulações, e muitas vezes fica muito difícil de introduzir um esguicho ou um difusor de extintor por essas tubulações. Então esse extintor para a classe K, ele possui uma haste de aplicação, e dentro do seu recipiente nós temos uma solução de potássio. Um spray é formado. Esse spray é uma substância alcalina que reage com a gordura que está em alta temperatura, formando uma espuma, uma grande quantidade de espuma, que faz o isolamento do combustível que estava pegando fogo, do líquido, com o oxigênio. Então, além de produzir um resfriamento, ele produz também esse isolamento do combustível quente com oxigênio. Ao produzir o isolamento, ele diminui os vapores e líquidos inflamáveis que ainda estão presentes, fazendo a extinção. É necessário que use todo o conteúdo deste extintor portátil. Também, se eu tiver que aplicar dentro de uma tubulação, essa haste me possibilita essa aplicação com maior eficiência. Então, se eu tenho uma cozinha industrial, seria adequado ter o extintor da classe K para essa finalidade. Ele vai atuar somente no recipiente que está pegando fogo, e as consequências de se atirar um pó químico no ambiente não estará presente. Já tivemos exemplo de toda a alimentação de uma manhã inteira de restaurante ter que ser jogada fora por uso de extintor de pó químico seco num óleo que já ia ser jogado fora, que estava queimando, por falta de instrução adequada e equipamento adequado. De maneira geral, nós podemos adotar algumas ações enquanto eu não tenho extintor de classe K, que seria o mais adequado. Então, sempre eu vou desligar os registros de gás e energia do fogão, para evitar maior aquecimento e evitar, obviamente, se tiver vazamento de gás, um incêndio maior. Outro fator importante é, eu posso ter disponível uma chapa de aço inox
maior do que a maior panela que eu estiver, que possibilite um abafamento. É como se eu estivesse utilizando a própria tampa da panela. Mas eu tenho ali reservado no canto da cozinha essa chapa de aço. Ao fazer o abafamento, eu terei a diminuição da chama ou a sua extinção, até que tenha outro recurso para atuar. Lembre-se, a extinção de incêndio em cozinha deve se dar de forma segura. Então, primeiro desligue os recursos como gás e energia. Se não tiver outro meio, nós podemos usar um pano pesado umidificado, como por exemplo uma toalha, para cobrir o local, sem respingar dentro do óleo. Mas jogar água no óleo seria a última alternativa, ou melhor, eu não teria essa alternativa, porque eu incorreria num risco pessoal de queimaduras e o aumento do incêndio local. Então ficam essas dicas importantes para intervenção em fogo em óleo comestível, em cozinhas tanto industriais como em cozinhas caseiras. Um outro incidente que pode acontecer é com o botijão de GLP de 13 quilos. Esse incidente pode ser com ou sem fogo. É preferível você ter um incidente com fogo, que é uma situação mais controlável, do que um incidente sem fogo, um vazamento onde você não percebe a presença do gás no ambiente, a menos você sente apenas o cheiro. O gás ele tem um aditivo chamado mercaptan, justamente para permitir que as pessoas sintam o vazamento. Então o gás normalmente ele não tem cheiro, é adicionada essa substância para percepção de vazamento. Ele é mais pesado que o ar. Se vaza, ele se acumula próximo ao solo. Também ele pode entrar em bueiros, no ar externo, buraco de rato, qualquer coisa nesse sentido, rede de esgoto. E essa infiltração pode produzir uma explosão local. Agora, um fogo acima do registro pode ser resolvido simplesmente com o fechamento do registro. Muitas vezes o registro está tomado pelo fogo. Ainda existe uma alternativa: apagar tudo ao redor que estejam queimando, como cortinas, armários, com a mangueira de cozinha, mas não apagar a chama dentro de um ambiente fechado, porque aí nós teremos um vazamento sem fogo, com consequências que não dá para fazer uma previsão, inclusive morte de pessoas por explosão ambiental. Geralmente esse tipo de incêndio ocorre por má instalação ou conservação. Veja o que é errado: passar a mangueira do botijão para o fogão atrás do forno. Quando você estiver utilizando o forno, essa mangueira vai aquecer e se incendiar. Então, sempre que o botijão estiver dentro da residência, ele deverá ficar na lateral do fogão e essa mangueira ser instalada aqui na lateral, sem contato com a chapa externa do forno. Testar vazamentos. Então, o ideal é pegar um copo com uma quantidade de detergente líquido, adicionar água, dissolver sem formar espuma, jogar esse líquido próximo aqui ao registro e a conexão com o botijão. Se houver vazamento, esse gás passa pela substância de água e detergente e forma uma espuma, indicando o vazamento. Muitas vezes esse vazamento se dá por um O-ring, que é uma borracha de vedação que fica na parte interna do botijão, na válvula do botijão. Então poderia ser mudada apenas de posição, retira-se com cuidado para não danificá-la, muda ela de posição, e isso às vezes consegue resolver o vazamento. Se não resolve, devemos solicitar a troca pela companhia fornecedora. Lembre-se também que o botijão ele tem, quer dizer, esses acessórios para ligar o botijão ao fogão, como registro e mangueira, tem um prazo de validade de 5 anos, que deve ser observado.
Então, a cada 5 anos você é obrigado a trocar esse sistema. A mangueira ela não deve ter mais de 80 centímetros de comprimento, do botijão até o fogão. É óbvio que a instalação de botijões para maior segurança deveria ser feita na parte de fora da residência, porque aí você tem um risco mais isolado. Se houver vazamento, que geralmente acontece nesta área de conexão da mangueira com o botijão, ele estará na parte externa, longe, obviamente, de bueiros e tubulações que poderia se infiltrar. Mas para isso você vai ter que chamar um técnico, porque geralmente vai ser necessária uma mangueira com mais de 80 centímetros. E aí existem acessórios apropriados para fazer essa instalação. Vai ter que passar dentro do concreto, então todo um acondicionamento, um isolamento da mangueira de plástico seria danificada, por exemplo, por cimento, concreto. Existem outros tipos de materiais com essa finalidade. Consulte um técnico no assunto para fazer essa instalação. Não devemos ter medo do botijão de 13 kg, porque ele é altamente seguro quando bem utilizado e conservado. Nós temos ali um nível do gás liquefeito, ou seja, na forma líquida. Ele está aqui em baixa pressão, então ele se transforma 85% do seu conteúdo em líquido. Em uma câmara superior nós temos o gás, que é liberado através do conjunto de válvulas. Você insere aqui o registro. Em cima do botijão nós vemos uma espécie de parafuso. Na verdade é um parafuso mesmo. Só que no seu interior existe uma liga diferente de sua estrutura. É um metal, é um orifício preenchido por uma liga de metal de bismuto e chumbo, que derrete a uma temperatura de 78 graus. Então, se um incêndio afetar essa região, essa liga de metal vai derreter a 78 graus, vai se formar um orifício pelo qual o gás irá vazar, mas não vai explodir o recipiente. Então, muitas vezes, quando ouvimos dizer explodiu gás numa residência, na verdade, o botijão de gás explodiu numa residência. Na verdade, não foi o botijão que explodiu. O gás vazou dentro de uma residência que estava fechada e, às vezes, um simples acender de interruptor, o acionamento de um interruptor, gera uma faísca suficiente para dar a ignição do gás presente dentro da residência. Basta que a concentração de gás e oxigênio esteja numa proporção ideal para ignição. Se ocorre um evento de incêndio em um botijão de gás, e se for imprescindível a sua retirada, isso pode ser feito com uma certa segurança. Temos aqui um exemplo de um treinamento em que um brigadista, para demonstrar a segurança da retirada, ele vai fazer uma pequena inclinação no botijão, vai sair de costas, evitando que as chamas fiquem de frente para uma porta, onde alguém poderia estar entrando, e retira com tranquilidade esse botijão até uma área livre, aberta, longe de bueiros, buracos, e deixa queimar até a chegada do corpo de bombeiros. Ele pode proteger suas mãos para evitar que aqueça ou que cause alguma queimadura, apenas para maior proteção. Então veja que isso pode ser feito. Logicamente que se você não se sente seguro para executar essa ação, você deve, pelo menos com a mangueira de jardim, evitar a propagação do incêndio, fazendo a extinção do fogo em cortinas, armários, coisa dessa natureza. Nós veremos agora como agir em incêndios em veículos. Lojas Leroy Merlin recebe um fluxo grande de clientes. Nós podemos ter esses estacionamentos
externos ou em subsolo. Lógico que quando o incêndio é no subsolo, o risco é muito maior. Local mais fechado, mais restrito. Por outro lado, o incêndio no estacionamento, a propagação é muito rápida. No estacionamento aberto, pela presença de vento, então a tendência é que, se não for feita uma intervenção imediata e a extinção desse princípio de incêndio, tenhamos a propagação para vários veículos, ficando impossível de utilizar extintores portáteis. Nesse caso, uma rede de hidrante será mais eficaz. Por isso que é relevante que, enquanto um brigadista está atuando com extintor portátil, a outra equipe já está montando uma rede de hidrante, fazendo o resfriamento dos veículos ao redor, para evitar justamente esta propagação. Veja que o princípio de incêndio em veículo é de grande proporção. Aqui nós temos, em geral, incêndio de classe A, B e C. Materiais como madeira, papel, papelão, plástico, líquidos inflamáveis, combustíveis e um sistema elétrico. Importante que haja uma prevenção. Então, se tem lá um produto vazando no veículo, eu confira para ver se não é combustível ou se ele acabou de sair de um lava-jato, por exemplo, para evitar esse tipo de incidente. Nesse caso, estamos vendo a atuação de uma equipe de bombeiros com equipamentos de proteção individual. Vai necessitar de uma aproximação, jogar água dentro do veículo para eliminar a possibilidade desse foco de incêndio atingir outras áreas, já que, em geral, a perda é total. Não dá tempo de uma equipe de bombeiros chegar no local, ainda salvar esse veículo num princípio de incêndio. Existem algumas condutas que contribuem para isso, ou são erradas, não vai chegar a lugar nenhum, não vai atingir a finalidade de extinção. Exemplo: jogar agente extintor sobre o capô. Em geral, o incêndio se dá na parte de baixo do capô, no sistema elétrico e de injeção de combustível. Por outro lado, se eu abrir o capô totalmente, eu teria fumaça aquecida, ou seja, um combustível onde a queima é lenta por falta de oxigênio. Então, ao abrir o capô, vai haver a entrada de oxigênio e, consequentemente, iniciar as chamas, propagando esse incêndio. Todos os proprietários de veículos condutores deveriam saber utilizar o seu extintor veicular. Muitas vezes ele nem sabe aonde está instalado esse extintor, se está dentro do prazo de validade. Recentemente mudou-se a legislação, não exigindo, obrigando que se tivesse extintores em veículos. Algumas pessoas até jogaram o extintor fora. O fato de uma lei não exigir não significa que deixou de ser necessário, porque, se bem utilizado, um extintor portátil pode apagar um princípio de incêndio. 90% deles ocorrem no compartimento do motor. Classe B, líquido inflamável. Classe C, equipamento energizado. Depois passa para o painel, onde tem carpete, estofamento e todo o interior do veículo. Classe A. Esse extintor ele tem uma pequena capacidade extintora para a classe A e alta capacidade extintora para a classe B, que é líquido inflamável. Também atuando sobre a classe C, que eu preciso fazer o abafamento. Veremos aqui a forma correta e incorreta. Esse aqui é o incidente mais comum: as pessoas abrem o capô e a entrada de oxigênio produz uma ignição espontânea, com queimaduras graves em braço, rosto, pescoço. E obviamente que 1 kg de pó não será suficiente para fazer a extinção desta carga de incêndio. O ideal é que apenas o capô seja entreaberto, então destrava-se internamente o capô,
e através de uma fresta entre o capô e a carroceria do veículo, se injeta o extintor com ele na posição vertical. Esse ambiente tem que permanecer abafado. Somente depois do veículo resfriar, isso vai demorar uns 30, 40 minutos, é que se deve abrir novamente o capô e fazer a inspeção. Os brigadistas devem intervir no estacionamento com extintores, enquanto a outra equipe maneja uma rede de hidrante, como eu já citei, fazendo a prevenção, o resfriamento dos demais veículos ao redor. Dessa maneira teremos uma ação segura. Utilizando preferencialmente o esguicho do tipo regulável, como nós já vimos. Prevenção em primeiro lugar e, se for o caso, uma atuação segura na extinção de princípios de incêndio em veículos em estacionamento. Nosso último tema são os vazamentos de líquidos inflamáveis e combustíveis. Existe uma classificação do que é líquido inflamável e combustível, a norma regulamentadora 20 traz isso, não vamos entrar nessas considerações, tem relação com a temperatura em que esses líquidos emitem vapores e gases inflamáveis que, em contato com uma chama, produz ignição. Não vem ao caso aqui fazer essas citações. Na prática, se está vazando combustível sem fogo em um veículo, se eu sou um brigadista, passo num estacionamento, tem algum líquido debaixo de um veículo, o tempo está seco, estacionamento seco, está pingando alguma coisa ali. Será que não é combustível vazando? Então, devo detectar o problema, isolar a área e acionar a brigada de emergência local. Se eu tiver que remover os veículos ao redor, devo fazê-lo sem ligá-los, porque certamente vai, na ignição, sair faísca do escapamento que poderia produzir incêndio local. A ideia é conter o vazamento, através de técnicos no assunto, mecânicos, etc. Colocar aqui recipientes para coletar esse vazamento, por enquanto, e evitar que o produto se disperse pelo estacionamento. Então, o ideal é que você tenha disponíveis materiais para fazer a absorção e a contenção desse derramamento. Existem materiais como, por exemplo, um kit de contenção. Ele é feito já apropriado para isso, com um sistema chamado espaguete para distribuição, como estamos vendo aqui, para circundar, isolar um produto que está escorrendo, vazando, mantas de absorção, luvas apropriadas, sacos para descarte seguro desse produto. Na ausência disso, podemos usar areia ou pó de serra. Então, ter um saco de areia, um saco de pó de serra para essa finalidade pode ser uma medida, vamos dizer, que substitui o kit de contenção, até que a gente adquira o produto específico. Esse produto, uma vez absorvido, é coletado dentro de um saco plástico para descarte, e os resíduos não devem ser lavados, jogados na rede de esgoto, porque teremos vapores inflamáveis se distribuindo pela rede de esgoto que se comunica praticamente com toda a edificação. O ideal é que esses resíduos sejam removidos com água, sabão e papel toalha, outras coisas dessa natureza, devem ser também descartados como lixo perigoso. A ISO 14001, que trata de gestão ambiental, ela estipula que seja descartado em lixo apropriado. Nós já fizemos treinamento em condomínios, onde a ISO 14001 é aplicada, e é destinado para um lixo específico. A empresa vem, faz a coleta e dá um certificado da destinação. Também a NR20 trata das normas para atuação em vazamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. De qualquer maneira, nossa segurança e medicina do trabalho, ela já treinou essas pessoas, e também no manual de gerenciamento de crises e no próprio plano de emergência
contém as ações que devem ser executadas quando houver vazamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, em especial nos geradores à base de diesel. Eles possuem uma bacia de contenção para o derramamento do produto, que pode estar no próprio reservatório do diesel, mas também onde está instalado o gerador, já que um dos principais incidentes é vazamento nas mangueiras de alimentação do gerador, ou filtros. Muitas vezes se faz uma bacia de contenção somente no reservatório de diesel. Esquece de fazer essas contenções onde mais acontece vazamento, ou o projeto não prevê, que é justamente nas mangueiras e filtros que estão sob pressão nos geradores. É um incêndio classificado como B e C, temos que ter extintores apropriados para carga de incêndio. Às vezes isso inclui carretas extintoras com grande capacidade, por exemplo, 50 kg de pó químico seco, 25 kg de CO2, ou eventualmente nós teremos espuma mecânica, que vai ser jogada sobre o derramamento, isolando o combustível, evitando que os vapores que são gerados pela própria temperatura ambiente se combinem com oxigênio e alguma fonte de ignição inicie um princípio de incêndio. Aqui uma ação dentro das normas regulamentadoras que trata do assunto, com o kit adequado de contenção, sinalização, será dado o devido descarte. Todos esses riscos específicos da instalação devem estar presentes no plano de emergência. Subestações elétricas, geradores, estacionamentos, cozinhas industriais, depósitos específicos de produtos químicos, atividades de risco. Então nós temos que verificar que se o nosso plano de emergência não contempla ações específicas, deve ser proposto a sua elaboração, treinamento para a brigada de emergência local e os técnicos da manutenção. Veja a importância desses conhecimentos para a nossa atividade trabalhista, mas também para a vida pessoal, na parte de prevenção de incêndios e de combate a princípios de incêndio, e a atuação em situações específicas, como um simples incêndio em óleo de cozinha, seja em casa ou numa cozinha industrial, incêndio em veículos, que pode ser o meu ou do estacionamento da loja, e vazamento de combustíveis líquidos inflamáveis em qualquer lugar. Gostaria de agradecer a sua atenção. Nós vamos encerrar esse tema prevenção e combate a incêndio, e nas nossas próximas videoaulas, na sequência, teremos abandono de edificação. Muito obrigado e até breve.